maneira, vamos continuar aqui caminhar, né? Vamos falar aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 2. O que está acontecendo aqui nesse capítulo especificamente? Bom, Paulo, ele começa então a fazer a defesa, a legitimidade do ministério e também o profundo afeto, o profundo amor que ele tem pela igreja lá em Tessalônica. Esse capítulo, então a gente consegue dividir ele em dois momentos. O primeiro é a defesa do caráter de Paulo e segundo, a gratidão que ele tem, né, pela igreja, pela perseverança desses fiéis que estavam ali enfrentando dificuldades de perseguição, perseguição inclusive agora pelos próprios judeus, né, esse pessoal aí que insistia em dizer, né, que o cristianismo aí era uma situação bem complicada e tal, e que batiam de frente com ele. Então, começando aqui os primeiros 12 versículos, a gente vai entender aqui a questão da integridade que Paulo vai defender. Então, Paulo vai lembrar aqui os companheiros, né, que quando ele e os seus companheiros chegaram à cidade, ele estava ali fazendo o seguinte, não tinha uma motivação egoísta, não era por interesses pessoais deles, ou então por ter honras, o que quer que seja, não. Eles tinham ali sido maltratados em Filipos e aí continuaram pregando esse evangelho com ousadia. Se você lembra bem, nessa questão desse sofrimento e tal ali de Filipos, a gente vai perceber, lembram-se da Lídia, que ele encontrou aquelas mulheres ali na beira do rio e depois quando ele foi ali preso, porque o pessoal ficou muito chateado com ele e tal, daí Paulo e Silas foram presos, ali foram açoitados, inclusive sem direito ao procedimento romano, Paulo era cidadão romano, toda aquela dificuldade, então veja só, os açoites, toda aquela dificuldade ainda estava doendo no corpo dele. É isso que a gente precisa compreender aqui nesse momento, quando ele vai então aí para Tessalônica e aí enfrenta a resistência dos judeus, não era uma resistência física, não era a questão do sofrimento físico, mas um sofrimento ali que era já no âmbito mais de perseguição, aquela coisa meio que não era materializada. De qualquer maneira é o seguinte, o que a gente vai compreender de Paulo aqui no ministério dele? Essa resiliência, né, de Paulo e também a força do Espírito Santo na vida dele, atuando ali, mesmo com o sofrimento todo que ele estava tendo, ele não via o sofrimento como um sinal para parar, né, como uma confirmação, sim, de que ele estava nesse caminho certo. O sofrimento para ele, quanto mais ele sofresse pela causa de Cristo, ele mais convicção espiritual tinha nesse sentido. Então, mesmo ali um pouquinho antes de chegar então nessa questão de Tessalônica, eles passaram por esse cenário de horror, ali de Atos 16, depois você pode ler, a gente já passou por isso, mas ali o que eles tiveram? Eles foram despidos, foram espancados, foram açoitados com vara severamente e depois ainda foram lançados lá no cárcere com os pés presos no tronco. Então toda essa questão, não bastasse essa questão física, também foram humilhados publicamente, porque como eu falei para vocês, Paulo era romano. Então nesse sentido, o que acontece? Ser açoitado sem julgamento, além de ser ilegal, era uma vergonha naquela época. Mas de qualquer maneira a gente vai perceber aqui que Paulo vai dizer, olha, nós fomos maltratados, nós fomos insultados em Filipos, e ele está dizendo ali que as feridas que ele sentia, que ainda estavam ali cicatrizando, não faziam, né, o menor efeito, porque ele continuava a fazer isso lá em Tessalônica. Depois nós vamos ver o motivo de eu estar com os dois anéis hoje, aqui é para mostrar um pouquinho para vocês disso, de que não existe a diferença entre o que a gente faz no mundo, abre aspas, secular, da vida que nós temos com Deus. É isso que Paulo está querendo demonstrar aqui para a gente. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Vamos pensar aqui o seguinte, se tinha acontecido tudo aquilo lá que eles já tinham sofrido em Filipos, a lógica humana, o que você ia dizer? Não, olha, a gente sofreu bastante ali, a gente apanhou na última cidade, agora vamos devagar aqui, vamos com cautela, vamos, né, mais light aqui. O que acontece? Paulo faz o contrário, ele vai usar, né, essa questão toda para ainda falar mais livremente, falar com uma ousadia, para continuar falando do Evangelho. E aí nós vamos perceber o seguinte, que por que ele faz isso? Por que ele toma uma atitude diferente? Ele não se retrai, ele não fica cauteloso, meio cheio, né, de não me toques e tal, vamos devagar com isso. Não, ele vai com coragem, por quê? Porque a ousadia dele, como fala o texto, vem de Deus, não vem do homem. Então essa autoconfiança dele não era a autoconfiança de Paulo, mas sim era uma confiança que vinha de Deus, era uma confiança externa, assim como nós também precisamos muitas vezes
a autoestima baixa, às vezes a nossa dificuldade maior numa situação, a gente precisa buscar em Deus forças, e é isso que aconteceu aqui. Depois ele entendia também que tinha assim uma necessidade de urgência do Evangelho, e que propagar isso, o valor do Evangelho para ele era infinitamente superior àquele conforto físico dele, momentâneo. Então ele muitas vezes fala na sua palavra: eu esmurro o meu corpo, espanco o meu corpo pela causa de Cristo. E isso é importante, que aqui a gente também está vendo muito dessa maneira. E também a gente vai entender que havia um conflito, sim, porque ele coloca ali no final do capítulo, do versículo 2, em meio a muita luta. Gente, a luta que a gente enfrenta todo dia, e aqui no caso a gente tem a questão da oposição que chegou rapidamente dos judeus invejosos ali, né? Mas a gente também tem isso dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na comunidade que a gente vive. E aí o que acontece, né? Isso até forçou Paulo sair às pressas aí desse lugar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha esse amor pela igreja, ou então essas cartas como foram escritas de certa maneira, né? E aí a gente percebe o seguinte, que se em Filipos o sofrimento ali foi de açoites, foi físico, ali em Tessalônica esse sofrimento ele foi na verdade um sofrimento por meio de perseguição e também por meio de dificuldades que vinham justamente de caluniar o seu nome. E aí o que acontece? Paulo, ele na verdade vai demonstrar que ele não buscou nenhuma glória humana. Ali no versículo 3, ele vai colocar: não tem origem no erro e nem motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, né? No versículo 13 aqui, dizendo o seguinte, que ele não queria ganância, de certa maneira não tinha nada. Vai usar inclusive a questão das figuras aqui da mãe, ali no versículo 7, e também do pai, no versículo 11, para demonstrar essa metáfora familiar que é poderosa. Olha, como uma mãe, ele acalentava os filhos dele, e como um pai, ele exortava e também consolava. Então ele demonstra um amor que vai além da palavra, que estava disposto, inclusive, ali nós vamos ver no versículo 7, a entregar a própria vida. E isso é importante porque ele demonstra ali para os tessalonicenses que a dedicação dele ia muito mais além do que qualquer tipo de situação formal ou remuneratória, o que quer que seja, porque isso dependia, né? Ele via que aqueles irmãos ali entregavam a própria vida. E vai demonstrar essa questão da independência financeira, como nós já conversamos aqui nas vezes anteriores, de que ele trabalhou noite e dia se esforçando ali para que o evangelho, para que ele não fosse um peso financeiro para a igreja enquanto pregava. Por que ele vai falar isso? Olha só que interessante. Quando ele fala assim, trabalhou noite e dia, o que a gente consegue? Ali no versículo 9, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. O que quer dizer isso? Na verdade é o seguinte, essa questão da missão integral, existe uma integração total entre o nosso trabalho manual, braçal, intelectual, secular e o trabalho ministerial, o ensino, a proclamação, o testemunho. O que acontece é o seguinte, que mesmo que a rotina de Paulo fosse fisicamente, emocionalmente exaustiva, por exemplo, nós estamos aqui na nossa sala de oração todo dia, sábado, domingo, feriado, chova, faça sol, das 7 às 8 da manhã. E graças a Deus, Deus tem nos dado a internet, tem funcionado muito bem, né? Não temos tido nenhum problema. Isso é uma bênção, a gente pode falar isso, eu falo para o pastor Valdo, falei, pastor Valdo, olha só o orgulho santo que a nossa igreja tem, uma igreja que ora todo dia, né? Ontem eu vi lá no culto sendo falado isso, olha, diariamente, e não é só nesse mês de oração, é durante todo o ano, a irmã Deir está confirmando ali, obrigado. Isso é fichinha, gente, perto do que Paulo tinha, da rotina de Paulo. Quero que vocês entendam isso, por isso que talvez foi a questão do exemplo, a irmã Maria Auxiliadora também está vendo aqui. Por quê? Porque o Paulo, ele utilizava essa questão da entrega total dele, do seu trabalho, da sua vida, a ponto dela ficar até difícil de separar, como está acontecendo com a gente. Eu tenho certeza que está acontecendo isso com você, comigo também está acontecendo, eu fico muito maravilhado disso, porque olha só que interessante. Vamos analisar a questão do Paulo, até tomar um pouquinho de tempo, mas porque é importante, a questão do fazer tendas, que era o trabalho dele, que ele tinha, o trabalho secular dele. Pensa só, vocês já viram lá a questão lá que ele tinha de Éfeso, que ele pegava lá das 11 às 16 ali, que era o período da siesta mediterrânea, né? Aquela questão ali que o pessoal não trabalhava porque o sol era realmente muito forte. Ele utilizava para pregar o evangelho para esse pessoal lá na escola de Tirano, onde ele tinha alugado lá uma sala e dele falar do evangelho. Só que, como ele era fazedor de tendas, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que trabalhar.
Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão, né, de fazedor de tendas. Veja só, ele pegava o couro, ele tinha que esticar o couro, tinha que cortar o couro, tinha que a mão ali, como é que dele que ficava, toda uma situação de dificuldade nesse sentido. Então fica pensando como é que você tinha que costurar, tinha que fazer. Ele tinha que fazer isso antes de começar o dia, gente, para poder dar conta das coisas. Depois falava do evangelho para as pessoas ali que estavam ali na sua cesta, né, elas estavam descansando, mas estavam ali sendo alimentadas espiritualmente. E depois, possivelmente, como acontece aqui comigo, que eu volto depois da aula da Uninter ou então de outra situação para poder cumprir prazo, ainda que faltou uma parte que eu não consegui dar conta, aí depois do expediente ainda tem que fazer um turno, assim como as mulheres também, né? As mulheres não têm segundo turno mais, tem terceiro turno. E isso é admirável de vocês, mas assim, nós homens realmente temos uma desvantagem em relação a isso, porque a gente não consegue compreender. A nossa vida é chegar muitas vezes, né? A gente só tem o segundo turno e a gente separa muito isso, porque quando chega em casa a gente quer reinar. E as mulheres não, continuam fazendo isso. Não que isso seja uma regra, tá? Só estou dando um exemplo porque para entender um pouquinho dessa questão. Aí Paulo também tinha essa questão de que a questão ética, de que ele falava o que falava e fazia o que fazia. Muita gente fala, mas não faz. E Paulo era o contrário. Paulo, inclusive, não cobrava de ninguém o ensino dele, diferente desse pessoal que queria cobrar os filósofos ali itinerantes para poder ganhar dinheiro e para poder ali trazer a honra, né, para as pessoas que eles faziam a questão de ganhar dinheiro e ganhar status. Então, nesse sentido, Paulo fazia o quê? A fadiga dele é o seguinte, noite e dia, para pregar o evangelho, e não divisão. Nós vamos perceber um pouquinho depois também que Paulo usava ali em Atos 19, no versículo 12, a gente vai ver que Paulo utilizava inclusive o avental de trabalho, quando o pessoal pegava ali os lenços e ali os aventais e dizia que aquilo curava as pessoas, que de certa maneira o trabalho dele, já pensou, ele era fazedor de couro. Como é que ele estava com o avental dele? Às vezes, né, a gente está na caminhada aqui, às vezes eu venho de terno e gravata, porque meu trabalho já tem uma audiência, aquela coisa toda. Então não havia essa separação entre o sagrado e o manual. Então por isso que tem aqui a questão dessas questões do direito e da teologia, porque está tudo unido. Então não esqueça disso, a sua vida não é compartimentalizada. A sua vida é missão integral plena, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é só das 7 às 8 da manhã na sala de oração, não é só no culto da igreja. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês, até porque o tempo está avançando aqui, a gente tem um compromisso com a nossa questão de respeitar isso, é o seguinte, que Paulo está demonstrando aqui que o cristão, o líder cristão, todo aquele que está disposto a seguir com Jesus firme numa caminhada madura, tem que ser um modelo de ética. Não pode dar pano para manga para falar uma coisa ou outra. E Paulo fazia isso muito bem quando ele defende a integridade dele de um trabalho que vai além das suas forças. Ele espanca, esmurra o corpo dele pela causa de Cristo. E aqui nós vemos o trabalho dele noite e dia incansável e que não tem separação. E isso vai estar focado sempre no quê? Na glória de Deus e no bem-estar da comunidade. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa boa aqui que nós tivemos, compreendido um pouquinho desse ambiente que e transportar isso para a nossa vida, porque como ele fala, Paulo fala muito assim, ó, você vai perceber alguma coisa nesse momento. A irmã Maria, auxiliadora, já está dando ok dela. Paulo fala o seguinte, Paulo joga um pouco de teologia para a gente no começo e depois ele joga para a prática. Um pouquinho de teologia e joga para a prática. É isso basicamente que a gente tem conversado todo esse tempo aqui. E que a nossa esperança, ela seja sempre no retorno de Cristo, porque quando ele fala, né, lá depois a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, quem não trabalha que também não coma. Aqui ele já está querendo dar uma pincelada, porque talvez algum pessoal ali não estava querendo trabalhar, mas isso é conversa para uma outra data. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe.